Então, a coroa do rei estava misturada com outros materiais. Então, eu estou aqui porque Deus nos pede para nós devolvermos a coroa para Ele. E essa é uma missão, porque nós precisamos devolver a coroa legítima. Então, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo com a nossa perspectiva de vida, com o nosso sentido de vida. O que está acontecendo com os jovens, com os artistas? Por que existem pessoas que são indecisas para servirem somente a Deus e ainda estão nessa incerteza e ainda não conseguem renunciar às tentações do mundo? O que será que está acontecendo? Então, como nós ouvimos no início, quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis, no capítulo 1, nós podemos ler esse texto. Deus nos criou e Ele nos criou com essa legitimidade, né, na nossa essência, com essa pureza na nossa essência, de nós sermos filhos de Deus, de nós sermos filhos dele. E Ele nos deu uma autoridade, de nós co-criarmos com Ele. O Senhor nos deu essa autoridade de, junto com Ele, nós transformarmos todas as coisas. Então, é por isso que nós podemos pegar um monte de coreografias e criar uma dança. É por isso que nós conseguimos pegar um monte de melodias e criar uma música. Nós podemos pegar um monte de madeira e construir uma mesa. Nós podemos pegar um monte de tecidos e fazer uma decoração, fazer roupas. Nós temos o poder de pegar um monte de ingredientes e fazer um bolo. Então Deus, Ele nos dá essa capacidade. Ele nos dá essa autoridade de nós co-criarmos com Ele. E tudo isso que nós podemos fazer, transformar, Ele nos deu quando Ele disse que todas as coisas, que o homem iria reinar sobre todas as coisas. Por isso que nós conseguimos hoje pegar as coisas que Deus criou e transformá-las. E tudo isso é arte. Tudo isso é uma obra de arte. Fazer um bolo é uma obra de arte, né? A mulher, né, a esposa, dona de casa, ela faz aquele bolo com cobertura, com decoração, né? É uma obra de arte. Construir esse rincão. Se nós não tivéssemos o poder de pegar a madeira e transformar, esse rincão não existia. Então, foi uma obra de arte. Foi uma arte que a gente fez. A dança é uma espécie de arte. A pintura é uma forma de arte. Então, Deus, Ele nos deu essa capacidade. E a maior das artes, a arte das artes, é a nossa vida espiritual. E nós já vamos entender como que nós fazemos isso. Como que a nossa vida espiritual é uma arte. Então, na criação do mundo, Deus criou o Jardim do Éden, que também a gente encontra lá lá em Gênesis, né? Nos primeiros capítulos. E eu gostaria que você imaginasse o Jardim do Éden. Imagina aí na tua cabeça, quando a gente fala, né, do Jardim do Éden. O que vocês imaginam, né? O que a gente vai imaginando? Pensem aí. Então, quando a gente imagina o Jardim do Éden, alguém que imagina um Jardim do Éden feio? A gente imagina aquele jardim mais belo, né? A gente imagina com as árvores, com flores, com passarinhos cantando. Na palavra também diz que no centro desse jardim, o Senhor criou uma fonte de água que jorrava sobre toda a superfície. Então, nesse jardim também existia o barulhinho da água, né? Existia todas essas coisas que nos levam a contemplar a beleza, a criação de Deus. E quando Deus criou tudo isso, Ele viu que tudo era muito bom. Então, Deus criou um mundo cheio de beleza. Quanta coisa bela a gente vê, né? Talvez a gente nunca viu o Jardim do Éden, mas quanta paisagem, né, que a gente
já viu na nossa vida, né, pôr do sol, nascer do sol, né, a gente já viu tantas coisas belas, né, que Deus criou. Então, quando nós vemos algo e a gente vê que aquilo é belo, nós vemos que aquela beleza só existe porque Deus emprestou da sua beleza para criar o mundo, para criar todas as coisas. Portanto, a beleza de tudo é um sinal da presença de Deus. Tudo aquilo que é belo tem a presença de Deus. E não somente na natureza, mas também a liturgia, as obras de arte, todas as coisas que eu citei agora há pouco servem para mostrar a beleza suprema, nos leva a encontrar a Deus. Então, na beleza de Deus, e a beleza de Deus é tudo aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. Gravem bem essas palavras. Vamos repetir comigo? Tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Tudo aquilo que tem essas três características, juntamente com a ordem, é aquilo que expressa Deus. Então, tudo que vem de Deus tem ordem, né? Os 10 mandamentos têm uma ordem. A criação do mundo foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, foi dentro de uma ordem. Então, tudo aquilo que é ordenado expressa Deus, junto com a beleza, né? E quando eu falo beleza, eu estou falando dos três, né? O bom, o belo e a verdade. A desordem, aquilo que é bagunçado, veio com o pecado original. Então, para nós entendermos um pouco melhor, a gente vai trazer isso bem para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Eu quero mostrar para vocês uma imagem. Deixa eu só achar ela aqui. Essa daqui, ó. Olhem para essa imagem. Vocês se sentiriam bem morando numa casa assim? Dormindo num quarto assim? Vai passar para vocês assim, enxergarem bem os detalhes dessa imagem. Como que você se sente? Como que você reage olhando para essa imagem? Pense nela aí. E a gente vai bem assim agora nos nossos... né, passa pelos nossos sentimentos, assim, porque isso é algo humano. Olhando assim, né? De primeira impressão, assim, né? Você vai ter uma reação humana. Então, você pensa como que você se sente, você olhando para isso, né? Alguma vez vai trazer a lembrança que já teve assim, né? Você já teve em algum lugar assim. O que você sentiu quando você viu essa imagem, viu essa situação? E nós podemos perceber assim, ó, que se você coloca no teu celular uma capinha feia, ele não vai se importar com isso. Se você planta uma flor num vaso feio, a flor vai crescer e vai florescer da mesma forma. Mas agora, se nós, seres humanos, nos vestirmos de forma feia, brega, desarmônica, ou se nós morarmos num lugar bagunçado, desordenado, isso vai atrapalhar você. Isso vai me atrapalhar. E agora eu vou passar essa outra imagem para vocês terem uma noção, né? Tipo, vocês perceberem, entenderem na prática, né? Essa forma brega que a gente fala, como que você se sente? Qual que é a imagem que você prefere dessa foto? Qual das imagens que você escolheria se você tivesse que escolher? Você preferir uma imagem e rejeitar outra faz você perceber que a essência da ordem, do bom, do belo e da verdade estão dentro de você. Já está ali na tua alma, no centro da tua alma. Automaticamente você já escolhe, não, eu preferiria isso. Se fosse, eu quero desse lado, eu quero isso daqui, né? Então, porque já está dentro de você, porque Deus te criou. O plano de Deus já te criou com essa característica de você poder identificar aquilo que é bom, belo e verdadeiro e aquilo que não é bom. Tá, mas então, se Deus me criou com isso, por que eu escolho aquilo que não é de verdade? Por que eu acho bonito aquilo que não é de verdade? Aquilo que é falso? Aquilo que não é criado por Ele? Muitas vezes,
nós escolhemos, temos essa opção de escolha, porque nós ou temos preguiça de buscar o belo, ou por desatenção ou falta de conhecimento. Talvez nós nunca tivéssemos ouvido falar sobre isso, né? Talvez eu nunca estudei sobre isso. E outras vezes é porque nós já nos acostumamos com a feiura. E nós já nos acostumamos com aquilo que não é de verdade. Porque nós somos assim. A gente repete uma coisa e daqui a pouco aquilo está se tornando normal. Está se tornando nosso, né? Então, assim é com os bons hábitos e assim é com os maus hábitos, né? Assim é com as verdades ditas e assim é com as inverdades ditas, né? As mentiras disfarçadas de verdades. Então, de tanto falar, mas é normal, tá tudo certo, né? Então, nós vamos nos acostumando com essa feiura. Nós vamos nos acostumando com a mentira. E daqui a pouco ela passa a ser normal. Então, agora eu vou passar para vocês uma outra imagem. Vai ser um refrigério, assim, para a alma de vocês. Nessa imagem, você vai encontrar a ordem, o bom, o belo, a verdade. Então, se nós somos indiferentes à beleza, ela trará consequências para nós, porque nós não teremos capacidade de captarmos o mundo. Nós perdemos essa capacidade. Nós ficamos meio alienados, assim. E se nós não temos como perceber a beleza e a ordem de Deus dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na natureza, na adoração na igreja, nós estamos fora da realidade. E a nossa visão, ela fica embaçada. E nós não temos como sentir que é em Deus, que é por Deus, que nós vivemos, que nós existimos e que nós nos movemos. E hoje existe um trabalho muito grandioso para acabar com isso. Porque se você acaba com a beleza que existe no mundo, você vai automaticamente estar destruindo a presença de Deus. E é isso que vem acontecendo ao longo de todos os anos. E é por isso que tem tanta gente doente hoje. Por isso que tem tanta gente sem sentido da vida. Que tem tanta gente colocando o seu dom a serviço do mundo. Porque perdeu essa noção daquilo que é belo, bom e verdadeiro. Porque a feiura, ela atrofia uma parte elevada do nosso interior. E essa parte elevada é a nossa intimidade com Deus. Então, quanto mais a gente tem contato com coisas feias, menos a gente quer rezar, menos a gente quer se encontrar com Deus, menos a gente tem essa intimidade com Deus. E você já reparou, assim, como é difícil nós acordarmos ou irmos dormir cedo? Como é difícil a gente ler 20 páginas no livro num dia? E como que é fácil a gente fazer o contrário? A gente ir dormir tarde, a gente acordar tarde, a gente ficar o dia todo na frente do feed do Instagram. Como é fácil a gente fazer isso, né? Por quê? Porque aquilo que é bom, belo e verdadeiro é árduo. O bem é árduo. Hoje foi árduo pra gente vir aqui com essa chuva, né? Porque a gente veio buscar um bem. Se a gente fosse buscar algo mal, estaria bem mais acessível. A gente nem ia precisar sair de dentro de casa, né? Então o bem, todo o bem nos é árduo. E nós precisamos tomar essa decisão. Por quê? Porque o conceito de beleza foi perdido. A nossa coroa foi roubada. A coroa da igreja foi roubada. E nós temos aqui, dentro da coroa, uma simbologia. O que significa a coroa? Significa poder, legitimidade, imortalidade, justiça, vitória, ressurreição, honra e glória da vida após a morte. Então nós estamos sendo roubados da eternidade. Nós estamos sendo roubados do céu. Nós estamos sendo roubados da ressurreição. Nós estamos sendo roubados da vitória. Nós estamos sendo roubados a legitimidade que existe lá dentro da nossa essência, lá dentro da nossa alma. E nós precisamos entender onde tudo se perdeu
para nós sabermos aonde encontrar e como devolver a coroa legítima para Deus. Tirarmos aquilo que nós viemos trazendo, que pertence para o mundo, que não é nosso, que não é sonhado por Deus, e nós resgatarmos aquilo que talvez o mundo está lá usando e que é nosso, é de nosso por direito, porque Deus criou para nós, mas que foi desviado porque nós abrimos uma brecha dentro da igreja. Na nossa vida a gente abriu uma brecha, e o inimigo ele é muito astuto, e a brecha que ele fez com que nós abríssemos foi quando ele começou a falar nos nossos pensamentos e em muitas coisas. Ah, mas não precisa tanto, né? Ah, mas isso aqui é exagero. O que importa é o coração. O que importa é o que está dentro do coração. Ah, mas na hora da música, na hora da dança, deixa que o Espírito Santo conduza. Vamos dar unção. Deixa fluir. Não precisa se esforçar, não precisa de técnica, não precisa fazer aula de canto, não precisa de aprender as notas, não precisa ensaiar coreografia, não precisa saber se os lados estão iguais numa mesa, vamos pregar lá de qualquer jeito. Ah, não precisa tanto, capaz, mas isso aí é exagero, não, isso aí não é pra tanto. Esse pensamento fez com que nós abríssemos uma brecha e deixássemos o inimigo roubar a nossa coroa. A coroa que é de Deus, que nós temos que entregar. Através do bom, do belo e da verdade. O inimigo ele vem destruindo isso cada vez mais. Antes era muito mais fácil a gente ver as casas, elas não eram todas quadradas. Existia uma história, existia uma vida nas cores, na arquitetura, nas imagens. Mas e quando que tudo isso se perdeu? Será que foi ano passado? Será que foi há 10 anos? Não, gente. Faz muito tempo que isso vem acontecendo. Então, vou fazer um resumo bem rápido para a gente já ir se encaminhando para o final. Que por volta dos anos 300 depois de Cristo, em Roma, eles liberavam as pessoas para expressarem a fé. Então a arte começou ali. Nesse tempo onde elas podiam expressar a fé da forma que elas achavam que seria melhor, que elas iriam expressar a Deus. Então, eles começaram a desenhar, eles começaram a pintar, eles começaram a fazer danças, a criarem músicas, porque eles queriam expressar a fé deles daquela época. E nessa época, o cristianismo ele foi muito propagado. O cristianismo cresceu demais. E na Idade Média, não sei se vocês já ouviram falar sobre a Idade Média, a gente muitas vezes aprende que a Idade Média para a igreja foi algo catastrófico, que foi algo horrível, que é o tempo das trevas, né? Que não tem nada de bom. Mas na Idade Média foi o tempo onde mais eles construíram grandes catedrais, grandes igrejas belas, que cada parte da igreja tinha um significado, tinha um sentido. Eles começaram a fazer grandes obras de arte. As maiores obras de arte que existem, se vocês forem pesquisar, são da Idade Média. São desse período, que é de 1400 a 1700, mais ou menos. Na verdade, eu acho que é mais. Mas, enfim. A beleza, ela era clássica. Ela era legítima. Ela era na essência. Mas depois da Idade Média, aconteceu 3 movimentos, que é o renascentismo, o humanismo e o iluminismo. E esses movimentos, eles tinham um objetivo, né, pra gente ser bem claro. Eles tinham um objetivo. Que, primeiro eles perceberam, né, eles reconheceram, começaram a ver todas as obras de arte, tudo aquilo que estava sendo bonito, sendo construído, e eles pensaram assim, nossa, nós podemos fazer muitas coisas. Eu consigo transformar muitas coisas. Só que o que aconteceu? Eles passaram a pensar que eles não precisavam mais de Deus. Porque eles começaram a olhar para si mesmos. Eles se esqueceram que se eles são capazes de fazer alguma coisa, era porque Deus dava essa autoridade para eles. E eles começaram a tirar Deus do centro e colocar eles mesmos no centro de suas vidas. Ah, eu consigo. Eu sou bom, eu faço. E é isso também que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque naquela época, isso começou, hoje está muito mais forte.
E nós precisamos pensar assim, não, agora então eu vou me esforçar, vou começar a arrumar a mesa melhor, não vou arrumar de qualquer jeito, vou começar a arrumar a cama toda manhã. Mas aí, se você faz com a intenção de que o outro veja e você seja reconhecido, aí você está se esquecendo que se você está tendo esse ato bom, é porque Deus está te dando esse poder, é porque Deus está te dando essa graça. Aí, eu vou arrumar aqui, mas eu quero que te vejam, eu quero que elogiem, eu quero que reconheçam aqui, né? Não, nós precisamos fazer lembrando isso. Eu vou fazer porque eu preciso devolver a beleza, a legitimidade, a essência, eu preciso voltar lá na essência. E isso vai nos trazendo mais paz, porque a ordem nos traz paz. Isso vai nos trazendo maior leveza na nossa vida. Parece que a vida não vai ficando pesada, né? Porque aquilo que está bagunçado parece que não flui, parece que está enroscado, né? Então, é a gente pensar nisso, né? Eu preciso fazer lembrando que se eu consigo fazer isso é porque Deus me deu essa autoridade. Não, eu não consigo fazer por conta própria. Esse poder não vem de mim. Eu não sou empoderada, eu não sou cheia de poder. Não, isso vem de Deus, é graça de Deus. Então, nós precisamos lembrar disso. E aí, depois da Idade Média, veio a Idade Moderna. E ela surgiu para apagar aquilo que passou. Eles queriam apagar. Não, vamos apagar o passado, vamos olhar para frente, vamos seguir para frente. Nós precisamos modernidade, nós precisamos, vamos mudar, vamos modificar, vamos revolucionar. Mas eles querem apagar essa era clássica. Eles querem apagar aquilo que passou. Toda essa história, toda essa tradição. Só que se nós apagarmos aquilo que passou, nós vamos estar apagando a presença de Deus. Porque através de toda a tradição, existe essa presença de Deus, né? Todo o mover de Deus ao longo de toda a história. Então nós precisamos, claro, andar para frente. Não podemos ficar parados. Nós precisamos ir para frente. Mas nós não podemos deixar de olhar para trás. Nós precisamos olhar para trás, ver aquilo que deixaram para nós, né? Aquilo que a gente encontra o belo, a gente encontra a legitimidade e caminharmos. Porque nós temos uma grande missão de nós resgatarmos essa coroa, de resgatarmos e tirarmos aquilo que não é nosso, né? Essa bagunça, essa desordem não é nossa. Não foi isso que Deus sonhou para nós. Essa agitação não é nossa, gente. Nós não podemos nos contentar com mas tá tudo corrido e tá tudo agitado. Mas isso não pertence para nós. Deus não sonhou com isso. Nós precisamos tirar e devolver a essência para Deus. Nós precisamos devolver aquilo que é legítimo, aquilo que Ele merece receber de volta. E nós podemos perceber que hoje os artistas mais famosos, eles estão muito longe de Deus. Não existe artista famoso que seja católico, comparado com os artistas do mundo. Nós não encontramos, nós não temos mais referência. E se o bom, belo é verdade, eles estão em Deus, existe alguma coisa de errado. Vocês percebem que existe alguma coisa, tem alguma coisa de errado? Que o mundo não está normal? Então, vocês percebem isso ou será que eu tomei o biruta da cabeça? Sim. Não está normal, as coisas não estão normal. Então as pessoas, elas estão olhando para um caminho, elas estão trilhando um caminho, só que elas estão trilhando um caminho errado. E elas não estão se dando conta. E nós não estamos nos dando conta. Hoje está tudo normal. E a coroa da igreja, ela foi roubada e ninguém percebe. Ninguém percebe que aquilo foi se diluindo. Porque nós fomos roubados com naturalidade. Os pensamentos foram entrando, as coisas foram vindo, e tudo foi deixado para trás. E até tem uma frase que dizem assim, que o homem sem história é um homem sem memória. Então, nós precisamos buscar essa beleza, mas não ficarmos somente nessa parte exterior, essa parte de fora. Precisamos lembrar que a beleza, ela tem uma ligação com a nossa alma, que vai nos levar para Deus. E nós precisamos lembrar que a vida de oração é a arte das artes. Se nós ordenarmos a nossa vida de oração, se nós rezarmos todos os dias,
se nós formos perseverantes na vida de oração, fazer com legitimidade a nossa vida de oração, com essência a nossa vida de oração, devolvendo para Deus o tempo que é de Deus, todas as outras coisas são mais fáceis de nós ordenarmos. É mais fácil nós mantermos a casa limpa, quando nós mantemos o nosso coração limpo através da confissão. É mais fácil a gente arrumar uma mesa posta quando a gente lembra que aquela pessoa que mora com nós é a presença de Deus. E como que nós vamos descobrir isso? Através da oração. Nós só vamos conseguir ver Deus no outro através da arte das artes, que é a vida da oração. Então, hoje, esse roubo com naturalidade vem através das músicas, dos filmes, do teatro, das casas, os corações. Nada mais exprime a verdade, a essência, a legitimidade de Deus. Então agora é a hora de comprometimento. É a hora de nós falarmos para Deus: Deus, eu vou fazer. Porque enquanto eu não faço, a sua coroa está sendo misturada com outras coisas. A coroa de Deus está indo, né? E eu deixo aqui a pergunta, antes de partir, antes de eu ir em busca da coroa do rei. Se não for a gente, será quem? E se não for agora, será quando? E você pergunta para essa pessoa aí do teu lado: se não for a gente, será quem? E se não for agora, será quando? E que você possa refletir com essa pergunta, porque nós temos algo para fazer. Nós precisamos, e no teu coração Deus já colocou qual que é o passo. O que você precisa fazer por primeiro? E que você possa tomar essa decisão hoje. De você, aquilo que é possível. Que você tome essa decisão de devolver a coroa para o rei. De estudar, de pesquisar, de se informar. Porque muitas coisas a gente só começa a perceber que está errado, que está incerto quando a gente estuda e descobre isso, né? Pode mostrar, por favor. Então, que vocês possam refletir isso. E eu preciso ir porque a coroa do rei precisa ser encontrada. Mas a nossa missão ainda não acabou. O rei espera por nós hoje uma resposta. Nós precisamos nos comprometer em cada lugar que estamos, diante daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Nós precisamos devolver a coroa legítima para Deus. E precisamos fazer isso agora. Fiquemos atentos, pois a coroa foi resgatada e em breve o rei irá chegar.